Olá! Hoje eu vou contar para vocês por que eu escolhi Malta como destino de intercâmbio e como foi fazer intercâmbio nessa ilha paradisíaca. Uma das principais dúvidas na hora de planejar um intercâmbio é definir como escolher o destino e como escolher uma boa escola de acordo com o seu perfil. Eu sou a Francine do Viagens que Sonhamos e realizei meu primeiro intercâmbio aos 40 anos, adorei a experiência e vou contar um pouquinho mais para vocês como foi ficar 15 dias em Malta estudando inglês. Primeiro de tudo, aonde fica Malta e por que eu escolhi Malta? Enfim, Malta é uma pequena ilha, é um país, muitas pessoas pensam que pertence à Itália, mas não, é um país localizado no mar Mediterrâneo, entre a Itália, abaixo da ilha de Sicília, na verdade, e a Tunísia. Então ela fica entre a Itália e o continente africano. Por que eu escolhi Malta? Eu queria um destino de intercâmbio, como vocês sabem, quem acompanha o canal e o blog sabe que a gente prefere destinos de verão, prefere praia, então óbvio tinha que ser um lugar quente e não tinha muitas opções porque Inglaterra, Irlanda são destinos que costumam ser muito mais frios, Nova Zelândia e Austrália seriam destinos muito longe pro período que eu tinha, que seria pouco tempo, tornando mais caro, então foi fácil escolher Malta, além de que Malta é um dos destinos mais baratos também para fazer intercâmbio. Tinha a opção da África do Sul, mas como a gente já conhecia Cape Town, que foi a cidade que eu mais gostei, deixei a África do Sul de fora e parti para um país novo, por isso que eu escolhi Malta. Uma outra dúvida muito frequente é como escolher uma boa escola. Confesso que essa foi a parte mais difícil de tudo. Eu estabeleci alguns critérios, como preço, localização, enfim, eu queria uma escola que não fosse muito popular no Brasil, porque eu estava indo para Malta para aprender inglês, então eu queria que tivesse o menos de brasileiro possível e que também a faixa etária fosse um pouquinho mais elevada para mim não me sentir muito velha no meio de um monte de adolescente. Escolhi várias escolas, né, fiz orçamentos e acabei optando pela AM Language Studio, que fica na cidade de Sliema, a localização é perfeita. Eu já fiz um vídeo mostrando todos os detalhes da escola, vou deixar linkado aqui em cima nos cards. Eu amei a experiência, né? Quem acompanhou no blog, quem viu no Instagram, aproveita para seguir lá, tá tudo salvo nos destaques, @fran_gnoleto. Eu amei a escola, amei a experiência, amei a professora, amei a turma. A turma era super homogênea, com pessoas de mais de idade, então não me senti assim, fora da casinha. Eu achei excelente, super recomendo a escola para todo mundo. Mas tem muita opção de escola em Malta, em várias localizações diferentes. Então, se tu for mais baladeiro, mais jovem, quiser sair à noite, recomendo ficar mais na região de St. Julian's. Tem escola em Valletta, na capital. Tem escola em Gozo, que é uma ilha mais tranquila. Enfim, e mesmo em Sliema ali tem muitas outras opções de escola. Eu amei demais a minha. Eu achei que o combo foi perfeito, né? Eu podia ir a pé para a escola, que também era uma questão que eu levei muito em consideração. O preço da escola é um preço ok, pelo serviço que eles oferecem. Eu adorei, super recomendo a minha escola. Outra dúvida frequente é o tipo de acomodação. Eu acabei escolhendo ficar em apartamento da própria escola, porque era mais barato do que alugar um Airbnb, por exemplo. A maioria das escolas oferece acomodação e oferece vários tipos de acomodação. Pode ser apartamentos, pode ser casas de família, pode ser hotel, né? Uma infinidade de diferentes opções. Eu escolhi um apartamento, na verdade não era um apartamento que não era só meu, era junto com outros colegas, mas num quarto privativo. Então tem a opção de quarto privativo, de quarto duplo, de quarto triplo. Claro que isso varia em função do preço. Eu paguei um pouquinho mais caro para ter o conforto de ter um quarto só para mim e um banheiro só para mim, porque também tem a opção de ter quarto sozinho, com banheiro compartilhado. Então eu acho que nessa faixa etária é melhor a gente pagar um pouquinho mais e optar por um pouquinho mais de conforto. O apartamento era super bem localizado, também já fiz um vídeo mostrando todos os detalhes do apartamento. Era super equipado, tinha máquina de lavar roupa, cozinha, geladeira, freezer, banheiro, quarto. O quarto era como se fosse um quarto de hotel, tinha roupeiro, roupa de cama, toalha, tudo eles fornecem, escrivaninha, espaço para guardar as coisas, enfim. E a gente só tinha que comprar nossos alimentos, porque não estava incluído o café da manhã, então eu preparava minhas refeições, a maioria delas. E uma vez por semana tinha incluído uma faxina no apartamento, então a gente tinha que manter o apartamento limpo, mas era feita uma limpeza pela equipe da escola uma vez por semana. Falando em apartamento, é bacana avisar também que muitas pessoas não sabem disso. Quando eu cotei que eu descobri
As escolas cobram algumas taxas extras além da taxa de acomodação. Geralmente essa taxa ela paga lá em Malta no final de cada semana, que seria referente à taxa de luz e a taxa de água do que for consumido pelo apartamento. Então é dividido esse valor entre todos os estudantes e no final da semana a gente sempre acertava esse valor. Se eu não me engano, é equivalente mais ou menos a 20 euros por semana. Pode variar um pouquinho mais ou para menos, né? E no final de cada semana a gente acertava esse valor. A escola também cobrava uma taxa de caução no início do intercâmbio, na hora de fazer o check-in. Então a gente tinha que fazer um depósito de 150 euros, que ficava lá na escola, e na hora do check-out, na hora de ir embora, eles revisavam teu quarto, viam se estavam tudo ok e te devolviam esse valor. Uma questão que muita gente me perguntou: mas para que tu vai fazer intercâmbio em Malta? Eles não falam inglês, eles falam maltês, eles têm muito sotaque. Enfim, não tive nenhum problema em relação a isso. Realmente eles têm um pouquinho mais de sotaque. O inglês é a segunda língua, na verdade eles têm duas línguas oficiais, que seria o inglês e o maltês. Malta foi colônia britânica, né? Tem uma forte influência inglesa, tanto que a mão inglesa nos carros, enfim, tu vê muita coisa de referência inglesa, tem cabines de telefone, aquelas de Londres por vários pontos da cidade, tem muita influência inglesa. E eles falam muito inglês, eu realmente só vi pessoas falando maltês assim em mercadinhos, gente de mais idade nas ruas, caminhando. E o contato que eu tive foi somente com estrangeiros. A minha professora era americana na escola, os meus colegas era cada um de um canto do mundo, meus colegas de apartamento também, né? Então a gente acaba não tendo contato direto com o maltês. Daqui a pouco, se você vai ficar mais tempo, isso pode fazer diferença no aprendizado ou não. Para mim, não senti empecilho nenhum. Tive contato só com estrangeiros, então eu tive sotaques, na verdade, de várias partes do mundo e o sotaque maltês não atrapalhou em nada. Eu passei em Malta 15 dias, não é o período ideal, se você puder ficar, fique mais tempo. Eu acho que um mês, 45 dias seria maravilhoso, mas 15 dias era o tempo que eu tinha, não poderia ficar mais, então entre ir e ficar os 15 dias e não ir, eu optei em ir e pra mim eu achei que valeu super a pena. Acho que foi uma experiência fantástica. Consegui sim dar um upgrade no meu nível de inglês, essa imersão de tu estar todos os dias falando inglês, pensando em inglês. Inclusive eu ficava muito cansada a primeira semana, assim, eu tava esgotada, porque tu todo o tempo tá pensando em inglês, lendo inglês, respirando inglês por todos os lugares, tipo, cansa demais. E eu achei que eu aprimorei bastante. Além das aulas que aconteciam todas as manhãs, das 8h30 ao meio-dia e meia, geralmente todos os dias tinha tema. À tarde eu fazia passeios, então eu acabava falando inglês ou com o pessoal da escola, ou com o vizinho que sentava do meu lado no ônibus, ou na praia, enfim, no mercado. Chegava em casa, no apartamento, antes da noite, conversava com os colegas, às vezes a gente fazia até algumas brincadeiras, algumas coisas assim. Então eu passava o dia inteiro pensando em inglês e falando inglês. Eu acho que foi ótimo, deu pra aprimorar bastante. Claro que se tu tiver disponibilidade, o melhor é ficar um pouquinho mais. Uma dúvida muito frequente também é referente aos custos, quanto custa um intercâmbio. Eu confesso que eu achei que custava um pouco mais. Malta também tem os custos menores em relação ao intercâmbio. Tem escolas de tudo que é preço, tem acomodação de tudo que é preço, mas eu procurei escolher um valor assim médio que coubesse no meu orçamento. Então eu queria dizer que é possível fazer um intercâmbio sem gastar uma fortuna. Claro que agora o euro, né, subiu bastante, mas enfim, com planejamento tudo é possível. Eu fiz um post lá no blog, vou deixar linkado nos comentários com todos os valores de quanto custou o intercâmbio e também todos os dias eu fiz um relatório dia a dia de quanto que eu gastei em Malta, com comida, com passeios, com os ingressos, com as taxas extras que tem que pagar na escola, como eu comentei, essa do apartamento. Então tá tudo especificadinho com quanto que eu gastei dia a dia. Como eu falei, Malta é considerado um destino barato para os padrões europeus, né? Não é, para nós brasileiros, não é um destino barato, mas comparando com outros países é mais barato sim. Uma alimentação, por exemplo, num restaurante ficava na faixa entre 10 e 20 euros. Mas claro que comendo, fazendo essa comida no apartamento, eu gastava muito menos que isso, eu não gastava nem 5 euros por refeição. O bacana de Malta é que oferece uma infinidade de passeios. É um destino que oferece muita história, então tem muitos passeios para lugares históricos. Tem muitas praias lindas, as paisagens são deslumbrantes, tem vinícola, tem museus, enfim, tem para todos os gostos.
Como eu fui ainda no finalzinho do verão, ainda peguei uma época de bastante praia. Deu pra conhecer a Ilha de Gozo e Comino. Comino, que é onde fica a famosa Blue Lagoon, que é a praia mais bonita de Malta. Se tu procurar no Google Malta, provavelmente vai ser a imagem que vai aparecer num primeiro momento pra vocês, aquelas águas cristalinas de Comino, que é a Blue Lagoon. E então eu ia pra aula todos os dias de manhã e de tarde todos os dias eu fazia algum passeio. Ia de ônibus, tem ônibus que funciona muito bem, o ticket também não é caro, é 2 euros. Dá pra comprar cartões para fazer viagens ilimitadas. E a ilha é pequena, então dá pra conhecer muita coisa. Tem a desvantagem que com o ônibus tudo é mais demorado. Eu costumava dizer que tudo demorava 1 hora pra ir, não importava pra onde que tu fosse. O ônibus para em muitas paradas, então acaba sendo mais longo esse trajeto. Mas tu chega em todos os lugares de ônibus, se tiver com a família, aluga um carro, que com certeza é muito melhor. Para fazer intercâmbio não tem um nível de inglês exigido, né? Tu faz uma prova, então as escolas oferecem cursos a partir do nível básico até nível avançado, ou cursos profissionais, profissionalizantes, de negócios, enfim, marketing, administração e vários outros tipos de curso. Eu fiz o curso de inglês geral, que eles chamam, né? A minha escola mandou o teste online e fiz o teste de nivelamento antes de embarcar para Malta. No dia seguinte eu recebi o resultado, eu fiquei no nível Upper Intermediate, que eu achei que foi bem condizente com o meu nível de inglês, não tive dificuldade e foi ao mesmo tempo desafiador, que eu acho que isso que é bacana, que se fosse muito fácil também não seria legal. E a escola oferece, na verdade, cursos a partir do nível básico até o avançado e cursos específicos de administração, de negócios, de marketing, enfim. Eu fiz o curso de inglês geral. Fazer um intercâmbio é uma possibilidade de descobrir um novo mundo, vivenciar novas culturas, conhecer pessoas novas, enfim, é uma experiência fantástica que eu recomendo para todo mundo. Eu demorei para tomar essa atitude de fazer o meu primeiro intercâmbio, na verdade, na idade que todo mundo costuma fazer, que é no final da adolescência, vamos dizer ali, antes da faculdade ou logo após formado. Eu tinha outros planos, então o intercâmbio nunca entrou no meu cronograma de vida, né? Primeiro eu queria me formar, depois eu queria casar, queria trabalhar, queria ter filhos, então nunca tive tempo para fazer um intercâmbio antes. E quando eu fiz 40 anos, eu até escrevi um post lá no blog comentando que um dos meus sonhos era fazer intercâmbio. Agora as coisas estavam mais estabilizadas, o Dodô também já estava maior, eu poderia ir e deixar ele aqui. E foi assim que eu decidi fazer meu primeiro intercâmbio, e foi aí que eu escolhi Malta para fazer o primeiro intercâmbio. Nós já postamos aqui no YouTube vários vídeos falando do intercâmbio, falando de Malta, como a minha experiência na ilha, os passeios que eu fiz, a acomodação, mostrando a escola. Eu vou deixar linkado aqui em cima a playlist com esses vídeos que já foram publicados. Se você anda sonhando com um intercâmbio, escreva aqui embaixo nos comentários qual o destino dos seus sonhos. O meu era Malta, qual que é o seu? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também sonha em fazer um intercâmbio. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e até a próxima. Tchau!